Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com as nossas aulas de História, né? História para vocês do 7º ano aí da rede pública municipal aí da cidade de Ribeirão. Pessoal, não esqueçam aí das nossas medidas de segurança aí nesse período de pandemia, né? O álcool, né? Seja ele em gel ou líquido, mas que seja o álcool 70, certo? A utilização da máscara, evitar aglomerações aí, porque o período de pandemia ainda não passou, está presente, muito presente aí. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ou seja, não baixar a guarda, porque se você baixar a guarda aí, você pode tomar um nocaute aí e não vai ser nada legal. Então vamos lá, beleza, pessoal? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Pessoal, eu gostaria de uma maior participação de vocês nas nossas aulas aí. Que você deixasse aí o famoso like, né? A famosa curtida aí nas nossas aulas e os comentários. Que esses comentários serão tanto para nós, professores aqui, quanto para os seus professores aí das escolas que vocês fazem parte. Isso aí vai servir como registro de participação de vocês nas aulas. Então a gente está fazendo a nossa parte aqui, de levar o trabalho para vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês de registro, né? Como se fosse a presença de vocês aí nas nossas aulas. Desculpa aí. Mas olha só, então vamos fazer essa participação, a curtida e o comentário, né? Se também quiser dar uma curtida negativa, não tem problema, né? Espalhem a visualização, passem para os seus colegas ali também, que aí de repente você pode não gostar de alguma coisa e tem que estar registrado ali, olha, eu não gostei disso, por isso, isso e aquilo, e a gente tem que entender e tentar melhorar para vocês. Então você faça isso, não é só nas minhas aulas de História e Geografia não, faça também nas aulas de Matemática, de Português, né, de Educação Física, ou seja, tenha uma participação, ela vai ser bastante importante, beleza? Pessoal, hoje nós iremos falar aí da história, né? História dos 7 anos aí, a conquista da América Espanhola. Vamos entender. A gente trabalhou a descoberta, o que motivou essa descoberta, o que levou, né, a essa descoberta, beleza? Agora a gente vai entender como foi o processo de conquista da América. A gente está falando de América Espanhola, mas a gente vai falar da conquista portuguesa também. Correto? E depois a gente vai falar do processo de colonização. Então teve o processo de, entre aspas, descoberta das Américas, né, e do Brasil. Tem agora o processo de conquista, conquistar o povo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Um homem foi à Lua, né? Sabe-se que existe a Lua. Então chegou-se à Lua. Mas ele conquistou, ele colonizou a Lua? Não. Né? Então ele vai conquistar, acredito eu que ele vai conquistar, instalar colônias, moradias e tudo mais, mas não fez esse processo. A gente vai ver isso aí como foi, né, na história do Brasil também, foi deixado meio que de lado esse processo. Assim como o homem, né, está buscando uma ida para Marte lá, por que será, né? Será que amanhã depois para conquistar Marte, para colonizar Marte, para transformar lá num centro industrial e tudo mais? Já pensou nessa ideia? Tá entendendo? Esse é um ponto de vista meu, a ideia viajada minha, beleza? Mas é uma ideia. Então a gente vai entender agora. Houve a descoberta, né, entre aspas, a descoberta das Américas. Agora a gente vai falar sobre o processo de conquista, como se deu esse processo de conquista, beleza? Prosseguindo, olha só, nós temos aí chegada, né, uma imagem representando a chegada aí do espanhol, né, do europeu, especificamente quem vai chegar às Américas, né, primeiramente vai ser o espanhol, o europeu espanhol, e aí a gente tem uma representação aí, provavelmente, né, de Cristóvão Colombo, que vai ser o primeiro a chegar às Américas, né? Observe o seguinte, ele chega já implantando, né, a bandeira, provavelmente a bandeira da Espanha, junto com ele chega um clérigo, ou seja, um representante da igreja, um padre, né, porque também tinha essa ideia também de uma conquista, né, de terras para a igreja, beleza? Certo? Aí nós temos uma bandeira, né, um estandarte, que é aquela bandeira aí, representando o quê? Tem uma cruz ali, representando possivelmente a bandeira da igreja também, certo? Que eram expedições marítimas, mas que também era financiado por quem? Pelos reis católicos. Por isso que a gente fala sobre os reis católicos, porque os reis católicos, né, Fernando, né, de Aragão, Isabel de Castela, eles vão ser os reis católicos que vão patrocinar. Então tinha que levar aí a marca da igreja, né? A marca deles aí como representante da igreja. Então a gente observa isso aí, essa chegada. Tem essas leituras de imagem que a partir de então vocês têm que começar a identificar tudinho, né? O que significa isso aí? Ó? Ocupação da América. Olha aqui, provavelmente, né, ele chega e coloca ali a sua bandeira. Mas isso aqui eu demarquei o meu território, né? Eu estou demarcando que esse território aqui é meu, beleza? Um representante da igreja, porque era uma expedição marítima, né,
financiada por reis católicos. Então você tem toda essa leitura de imagem aí para você fazer a partir de agora. Então olha só, a conquista da América por Cristóvão Colombo ocorreu em 1492. Então na 12 de outubro de 1400, é até dia das crianças, né? 12 de outubro de 1492 ele chega até as Américas. Aonde ele chegou, professor? Ali nas ilhas do Caribe, certo? No Istmo, né? Assim, aquela porção de terra que vai ligar a América do Norte e a América do Sul, certo? Na América Central ali. Primeiramente ele vai chegar não no Istmo, mas ele vai chegar num conjunto de ilhas ali, né? As ilhas caribenhas, né? As ilhas do Caribe. Já assistiu aquele filme Os Piratas do Caribe? Então, pronto. Essas ilhas do Caribe é aí naquela região ali, onde nós temos ali. Primeiramente chegou em São Domingos, né? E no Haiti, seria onde hoje seria São Domingos e Haiti. São os locais que Cristóvão Colombo chega, beleza? Então toma posse ali daquelas terras. Depois, algum tempo depois, eles vão para o Istmo, ou seja, para a América Central, saem das ilhas e entram mais no Istmo, aquela porção de terra ligando a América do Norte à América Central, beleza? E aí eles começam a ocupar dali a partir de então América do Norte e América do Sul também, beleza? Bom, importantes civilizações, o que eles vão encontrar aqui? Vai encontrar uma terra desocupada, a vaga? Não, eles vão encontrar aqui povos, né? Que eles vão denominar, chamar de quê? De índios, porque eles acreditavam, Cristóvão Colombo acreditava que chegou nas Índias. Américo Vespúcio depois vai descobrir que não, ele chegou em outra terra. E aí, em homenagem a Américo Vespúcio, vai se chamar no nosso continente americano, beleza? Então, lembre-se disso, a Terra não era desabitada, a Terra tinha os seus habitantes aqui. Habitantes mais primitivos, eu não estou querendo dizer com essa palavra primitivo, eu não estou querendo dizer atrasado, eu estou querendo dizer primeiros, né? Que eram os índios que tinham uma vida mais simples, né? Seminômades, ou seja, eles demoravam algum tempo no local, mas tinham que se mudar em busca de alimentos, de caça, né? De coleta de frutos, tinha uma agricultura, né? Mais simples e tudo mais, correto? Então eram os primeiros, uma sociedade um pouco mais simples, isso nas ilhas ali, né? No Istmo também ali, mas ali, chegando mais para próximo, né? Ali na América do Norte, ele já começa a encontrar as civilizações mais complexas. Professor, o que é complexo mesmo, eu me esqueci, aquelas que não é uma civilização simples, né? Que tinha o quê? Tinha uma cultura desenvolvida um pouquinho mais, não é desenvolvida, que isso não existe, mas tinha outro tipo de cultura, né? Tinham construções, né? Arquitetônicas, como pirâmides, né? Parecida com os zigurates, pirâmide em forma de degraus, né? Tinham religião, tinham um rei, né? Tinham, ou seja, uma noção de governo, de império, de divisão social, certo? Tinha cidades ali bastante importantes, né? Cidades que se ligavam à astronomia, ao estudo dos astros e tudo mais, ou seja, então não era uma civilização primitiva, primeira, mais simples, não, eram civilizações complexas, tá entendendo? Que tinham um grau de complexidade, que não era uma civilização que tinha um grau de dificuldade assim, em relação ao seu entendimento bastante elevado, ou seja, civilizações, cidades, né, com suas características próprias. Então, encontraram. E quais eram essas civilizações, pessoal? Vamos lembrar aí qual eram essas civilizações, né? Os Incas, né, aqui na região da América do Sul, né, onde tem Peru, Bolívia, Chile, Equador, beleza? Na América Central nós tivemos aí os Maias, né? Que quando os europeus e espanhóis chegaram aqui, os maias praticamente já não tinha tanta presença ali, eram poucos núcleos de povoamento, de povoação ali, de povos ali, muito pouco, eles já tinham se acabado devido a talvez uma seca, talvez a conflitos internos entre grupos rivais, né? E tenham se acabado, então tinha pequenos grupos aí dos maias. E já os astecas eram mais presentes, eles tinham um reino, né? Tenochtitlan era a capital aí do reino asteca, né? Então tinha mais uma presença, tinha mais uma civilização mais presente aí e tinham povos dominados a eles. Então eles encontraram uma civilização bastante, digamos assim, desenvolvida, certo? Enquanto lá na Europa sofria com rede de água e esgoto, eles aqui já tinham o seu esgoto aqui, ou seja, onde caíam seus dejetos, né? Humanos, urina, xixi e tudo mais, caía ali naqueles dejetos e já ia para um determinado local. Tinha sua agricultura própria, né? O seu sistema de terraceamento aqui nos Incas, né? E outros sistemas de agrícola ali na região também dos astecas tinha também. Então, ou seja, era uma sociedade bastante desenvolvida.
Outra coisa aqui, e a conquista, né? A conquista ela vai ser bastante violenta, ou seja, a conquista dos povos da América, os povos americanos aqui, os povos pré-colombianos, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo, ela vai ser extremamente violenta, genocídio, extermínio total. E não é apenas das armas também, terão outros fatores que vão contribuir para o extermínio das populações nativas, ou seja, que eram nascidas aqui da região das Américas, beleza? Então foi uma conquista extremamente violenta e cruel, né? Um extermínio aí da população da região da América. Bom, tem algumas causas, a gente pode citar 3 causas básicas aí para essa conquista dos povos americanos, né? Olha só. O que vai contribuir? A superioridade das armas, a superioridade bélica. Quando eu falar bélico, eu estou querendo dizer de armas, né? Armas militares, de exércitos, né? No caso é o exército formado pela Marinha Espanhola. Então o que acontece? Então eles tinham armas de aço, né? Eles tinham espada, eles tinham armas de fogo, né? Eles tinham aí lanças, eles tinham cavalo, trouxeram cavalo, não era da nossa região aqui, eles trouxeram cavalo de lá, né? E implantaram da Ásia, né? Veio da Ásia, depois vai para a Europa e tudo mais, então trouxeram o cavalo e colocaram o cavalo aqui como uma forma também de seu equipamento, de seu aparato militar, trouxeram um cachorro também, ou seja, então tinha um conjunto de armamentos e técnicas muito maior do que os povos daqui. Os povos daqui eram povos guerreiros, mas as armas dele em relação às armas europeias era muito inferior, né? O poder de força, de domínio das armas europeias era superior às armas dos povos nativos aqui da região. Eles tinham capacete de ferro, né? Poderia proteger aí contra um ataque, uma paulada, alguma coisa assim, né? Tinham aí uma couraça, né? Armadura de ferro e tudo mais. Enquanto aí os nativos lutavam com lança, com flecha, né? Embora as flechas fossem envenenadas, né? Uma lança, uma flecha, um tacape, ou seja, um pedaço de pau que batia na cabeça e tudo mais, ou seja, mas as armas dos espanhóis eram superiores. A outra questão que a gente observa aí também era alianças. Foram feitas alianças entre os povos dominados aí. O Império Inca, né, era um império. Então o império ele domina outros locais e outros povos. E ele tem seus povos dominados como são inimigos, vamos dizer assim, rivais. E aí Francisco Pizarro vai se aproveitar, que vai ser o conquistador aqui do povo Inca, ele vai se aproveitar disso aí para se aliar, né, das intrigas aí também existentes. A gente vai entender melhorzinho o que eu estou querendo dizer. E aqui também os povos dominados aqui do Império Azteca, Hernán Cortés, ele vai se aproveitar desses povos dominados, fazer aliança com eles e ajudar aí no combate contra os povos astecas, né, contra o Império Azteca aí de Montezuma, né. Então essa aí é uma das causas que vão contribuir para a conquista dos povos aqui da região da América. A outra também é doenças, vieram várias doenças junto com os europeus para cá, sarampo, varíola, tifo, né? Uma gripe, até uma gripe comum. Hoje a gente tem esse processo aí dessa pandemia da Covid-19, mas antigamente qualquer tipo de gripe comum, ela também poderia aí atingir os povos indígenas que não tinham imunidade contra esse tipo de doença até então eles poderiam ser exterminados aí. E principalmente a varíola, né? A varíola foi uma das doenças que mais vai destruir aí os povos nativos aqui da região das Américas. Certo? E quais os motivos? A que vieram? Por que vieram? Né? Qual o interesse de virem para cá os europeus, os espanhóis, os portugueses? Por que eles vieram para cá? Quais as motivações? Era o quê? A busca de metais preciosos. Quais metais preciosos eram esses, professor? Era o ferro, né? Era, digamos assim, o estanho, o cobre, não. Era o ouro e a prata. Esses eram os metais preciosos que precisavam naquele momento. O ouro e a prata, né? Que poderiam servir para cunhar, para formar moedas, né? Que estava entrando aquela ideia de dinheiro, né? De moeda, né? Ou seja, um país, naquele processo que a gente vai estudar também, chamado mercantilismo, naquele sistema chamado mercantilista, o acúmulo de metais preciosos indicava a riqueza de uma determinada nação. Pegou a ideia? Então, um motivo, metais preciosos. Segundo motivo, a evangelização, a
catequização dos povos aqui da região. Lembra dos reis católicos, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Então, esses reis católicos queriam o quê? Espalhar, né, a fé cristã, a catequização dos povos da região. Então, esse é um outro motivo, né? Um motivo aí que vai ter aí. Então, se observar o seguinte, os pontos que a gente vai destacar. Quem chegou às Américas é Cristóvão Colombo, 1492. Quem vai descobrir que não chegou às Américas, Américo Vespúcio, beleza? Existiam civilizações, outro ponto que a gente tem que gravar aí também, que a gente tem que mentalizar. Existiam povos aqui e povos bastante complexos, bastante desenvolvidos aqui, que eram o quê? Os Incas, os Maias, os Astecas, além dos outros povos que viviam aqui, que eram primitivos. Primitivo que eu estou dizendo no sentido de primeiro, uma vida mais primórdia, mais simples, beleza? Conquista violenta ocorreu aqui. Essa conquista das Américas foi extremamente violenta, extermínio, genocídio, acabando com as populações locais, né? E as causas foram o quê? As causas da conquista. Por quê? O que proporcionou, o que causou, o que fez com que tivesse sucesso a conquista espanhola? A supremacia das armas, as alianças feitas entre os espanhóis e os povos da região, os povos nativos que eram inimigos, que eram rivais, e as doenças que trouxeram para cá. Esses 3 pontos. Os motivos que levaram a essa conquista, os motivos que levaram à busca por novas terras, foram esses 2 aí, né? A busca por metais preciosos, ouro e prata, e também a catequização, levar, né, da religião cristã para as outras sociedades que ainda não conheciam. Prosseguindo, próxima questão, próxima slide, nós temos aí os conquistadores, né? Hernán Cortés, em 1521, ele vai conquistar aí o Império Azteca de Montezuma, né, com a conquista de Tenochtitlan. Então ele vai conquistar aí o Império Azteca aí a partir de então, confirmando aí a presença, né, e a busca por metais preciosos. Existia muitos metais preciosos, existia muito ouro aí na região azteca, né? Tá certo, pessoal? E Francisco Pizarro, ele vai ser o cara responsável pela conquista aí do Império Inca, né? Dos povos incas aí, né? Ele vai aproveitar-se, olha só, ele vai fazer uma aliança, voltando um pouquinho aqui para Hernán Cortés, ele vai fazer uma aliança aí com os povos inimigos do Império Azteca de Montezuma, né? E com essa aliança ele vai conseguir conquistar aí o Império Azteca, beleza, pessoal? E aí o Francisco Pizarro, ele vai se aproveitar de brigas internas, de conflitos internos. Aí existia um rei, né, do norte e o rei do sul, aí que eles eram 2 irmãos, né, que eles estavam em conflito, brigando aí pela supremacia, ou seja, para transformar o reino apenas de um só desses 2 irmãos. Um deles queria ter todo o reino em suas mãos, beleza? Então esse vai aproveitar dessa briga, desse conflito interno entre esses 2 reis e vai conseguir dominar aí esses povos, né? Os povos incas, né? O Império Inca, né? Francisco Pizarro, em 1531, né? Prosseguindo, e aí representando, né, os povos que já existiam aqui, né? Os Incas, os Maias e os Astecas. Nós temos aí, né, Machu Picchu, nós temos aí o calendário maia, nós temos aí um templo, né, uma pirâmide aí asteca. Então são representações aí que, como a gente observa, não eram sociedades simples, eram sociedades complexas, que construíam cidades em locais, né, extremamente difícil acesso, morros, montanhas, né? Então eles construíam grandes cidades, construíam um tipo de calendário, observação dos astros, né, observação do tempo. Então eles construíram um tipo de calendário bastante interessante, né, que semelhante ao nosso, né? Tinham seus 365 dias aí, 360 dias e mais 5 dias distribuídos durante o ano. Então era bastante interessante. E também os seus templos, né, as suas pirâmides aí, que eram observatórios, eram locais que poderiam ser feitos sacrifícios humanos e tudo mais, beleza? Prosseguindo, e aí as alianças, né, as alianças que foram feitas aí, uma imagem representando as alianças feitas entre Hernán Cortés, né? Um dos pontos aí que vai facilitar, que vai contribuir aí, as alianças, né? As alianças aí feitas com Hernán Cortés e os povos que eram inimigos dos astecas, certo? Isso é um dos motivos
que vai explicar o porquê que eles conseguiram ter sucesso na conquista dos povos da região. As alianças e a superioridade bélica, a superioridade das armas. Você observa que tem o cavalo, né? O espanhol está sentado em um cavalo, montado em um cavalo, né? Nós temos aí a armadura dele, o elmo de ferro, tudo, e ali uma disputa, né? Um conflito, né? Um embate físico ali entre um guerreiro, né? Asteca, né? Provavelmente um guerreiro asteca. Você observa, né? Que é o escudo dele, um pedaço de pau, um tacape, né? Guerreando contra um espanhol ali, já com um escudozinho melhor, né? Provavelmente de aço, de ferro, né? Uma espada, objeto mais cortante, penetrante, né? Um elmo que ia proteger a sua cabeça de algum golpe que viesse a ser desferido, né? E aí você tem uma série de diferenças aí em relação ao poder bélico, ao poder de arma de um para o outro, né? Prosseguindo, e aí a questão da violência, né? A violência espanhola aí, ela foi muito grande, né? E até teve a denúncia, né? Bartolomeu de las Casas, né? Vai ser um padre, um cronista, que ele vai escrever aí, vai mandar para a Espanha aí, denunciando toda esse tipo, né, de violência que existia aí dos espanhóis aí em cima dos povos dominados, né? Dos povos nativos, que eram nascidos aqui na região, né? E, em cima desses povos aí, toda aquela violência que era imposta a esses povos. Então, Bartolomeu de las Casas, não vai esquecer isso aí, ele vai ser o padre que vai denunciar esses tipos de violência imposta aos povos da região, né? Você observa o seguinte, nós temos provavelmente um espanhol aqui, isso aqui é uma criança, ele está pegando essa criança e atirando ela ao fogo, né? Para ser queimada, devorada, alguma coisa assim. E aqui nós temos aqui uma série de pessoas, né? Homens, mulheres aqui, e um outro acendendo um fogo aqui para consumir essas pessoas aqui vivas ainda, certo? Então era esse tipo, né, esse e outros, muitos outros aí que nós temos aí. Tinha um processo, né, Tupac Amaru, né, que foi um dos líderes ali do Império Inca, ele vai ser rasgado ao meio, vão amarrar as pernas dele entre dois cavalos e vai ser rasgado ao meio. Isso é várias, né, arrancava os cabelos, né, dos povos dominados também, ou seja, então tinha uma série de violência impostas a eles, né? Outro índio aqui sendo subjugado. O que é subjugado, professor? É dominado através das armas, ou seja, tem dois espanhóis aqui subjugando, ou seja, dominando através das armas aí um índio, certo? Um nativo da região. E ali um grupo, né? Um grupo de espanhóis aí invadindo um vilarejo, né? Uma vila ali indígena e massacrando, exterminando toda a sua população. Prosseguindo, e aí nós temos as doenças, né? Aquela doença que eu falei para vocês, era sarampo, era tifo, era febre, gripe, outras doenças mais, né? E a varíola, aí era a varíola. Olha só como é que ficava o corpo da pessoa aí no período da varíola. Isso aqui é as mãos, né, de uma criança aí, de uma pessoa aí que está com varíola ali, a parte da perna. Então deixava todas essas marcas aí, e aí essa doença acabava levando à morte aí, e levou à morte muitos povos nativos aí da região. Prosseguindo, a motivação, o que motivou eles irem aí a conquistar as novas terras americanas, né? A busca por metais preciosos, né? E a catequização dos índios. Foram esses os motivos que levaram eles. Prosseguindo. E aí outra coisa também, que vai contribuir para o extermínio, para o genocídio das populações nativas aqui da América, vai ser justamente a exploração do trabalho, né? A mita e a encomenda. O que era a mita, professor? Era um tipo de trabalho que já existia nos povos incas. Os povos incas já realizavam a mita, aqui na América do Sul já realizavam a mita. Que era o quê? Era a exploração das minas de ouro, de prata, certo? Então eles entravam dentro das minas, era um trabalho que durava, era selecionado, né, convocado pessoas ali para trabalhar nessas minas de ouro e de prata. Eles trabalhavam por 3, 4 meses ali. Por que 3, 4 meses? Para evitar as doenças pulmonares. Isso era com os incas, né? Os espanhóis vão pegar isso aí para a realização desses trabalhos, agora de uma forma de exploração, para explorar a riqueza, né? A mita não era só feito esse trabalho, né, que era convocado essas pessoas para trabalhar em algum tempo, era só na
na questão da exploração, né, dos metais preciosos, não, mas era também na construção de cidades, né, de obras públicas, de estradas, né, de canais de irrigação, de agricultura e tudo mais. Ou seja, a mita era utilizada para vários tipos de obras pelos incas. Agora, para os espanhóis, ela era utilizada mais para recursos, né, para extrair da terra os metais preciosos, o ouro e a prata, certo? Eles vão aproveitar isso aí. 3 mesezinhos, pegava essas pessoas. Era um salário, pagava até um salário, mas um salário miserável que não valia nem a pena. Na mita. A encomenda já é mais ligada à agricultura. Ali você tem uma foto ali representando a mita, né? Ou seja, pessoas levando ali provavelmente, né, uma grande quantidade de metais preciosos e depositando aí aos pés do colonizador. A encomenda era o seguinte, era um trabalho agrícola, né? Era encomendados, né? As pessoas também, vinha um grupo de pessoas, ela trabalhava ali de uma forma compulsória, ou seja, uma escravidão, uma espécie de escravidão, né? Dominada, sem liberdade. Tinha também um pagamento. Elas recebiam também um pagamento aqui na encomenda. Era ligado mais à agricultura. A encomenda era ligada mais à agricultura, enquanto a mita era mais ligada à exploração do ouro, à mineração. A encomenda, eles recebiam pagamento dos espanhóis, que era da seguinte forma: você vai trabalhar na minha terra, você vai produzir agricultura, em troca eu vou lhe pagar. Mas de que forma que eu vou lhe pagar? Eu vou lhe catequizar, certo? Eu vou lhe catequizar. Essa era a proposta de pagamento do espanhol para os povos da região. Eles iam trabalhar nas terras, produzir produtos agrícolas e em troca receber a catequização, ou seja, teriam que deixar os seus deuses, a sua cultura e receber a cultura religiosa de quem? Dos povos dominantes, dos espanhóis. Percebeu a ideia? Entendeu a ideia? Então era assim que funcionava a questão da encomenda. Prosseguindo, e aí a gente encerra por aqui, beleza, pessoal? Correção de exercícios. Vamos lá, semana passada eu deixei esses exercícios aqui. Quais fatores contribuíram para o pioneirismo português? Formação de sua monarquia nacional, posição geográfica favorável, atividades pesqueiras e comerciais, comércio de quê? A pesca de quê? Atum, bacalhau e sardinha. Desenvolvimento de técnicas náuticas de navegação e escola de Sagres, a formação daquela escola, né, onde vinham matemáticos, né, pessoas ligadas à navegação e tudo mais, e aí formaram aquele processo de desenvolvimento das técnicas de navegação. Segunda questão: o que proporcionou o financiamento da expedição que levou Cristóvão Colombo às Américas? A união dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela e a expulsão dos mouros de seu domínio. Então os reis católicos se uniram, casaram, expulsaram os mouros, os muçulmanos da região deles, formaram um reino e financiaram Cristóvão Colombo para expedições de novas riquezas aí, riquezas e catequização do povo. Próxima questão. Terceiro, qual o imaginário europeu no período das grandes navegações? O que eles imaginavam? Imaginavam que a Terra era quadrada, ou em forma de disco, uma pizza, né? E que após o horizonte, claro, não tinha pizza naquela época, eu estou dizendo agora, né? Acredito que não. E que após o horizonte havia um grande precipício, uma grande cachoeira, uma grande queda d'água, que existiam monstros gigantescos, devoradores de navios e homens. E também tinha sereias, né? Que eram mulheres, aqueles navegantes, aqueles marujos ali no meio do mar, com belas garotas ali na água ali, mas que quando cânticos bonitos, quando o marujo entrava na água, ele era devorado por essas sereias, né, que eles se tornavam monstros e levavam eles para o fundo do mar. Era o imaginário deles, era tudo isso aí. Beleza, pessoal? Bom, quarta questão: quem foi Vicente Yanez Pinzón, navegador espanhol que chegou ao Brasil em 26 de janeiro, certo? Antes, né, de 1500, antes mesmo de Pedro Álvares Cabral. Então, Vicente Yanez Pinzón foi um navegador espanhol a serviço da Espanha, que chegou no Brasil antes de Portugal. Agora, por que ele não tomou posse da terra? Né? Dizendo que ali seria uma terra espanhola. Né? Porque ele chegou antes de Pedro Álvares Cabral. Né? Pedro Álvares Cabral vai chegar em abril, 22 de abril de 1500. E ele vai chegar em janeiro de 1500. Porque já existia o Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas dividia as terras entre Espanha e Portugal, e ali era um território português, beleza? Por isso que ele não tomou posse. A próxima, quinta questão:
quais outros países, além de Portugal e Espanha, se lançaram nas grandes navegações? A Inglaterra, a França e a Holanda. Beleza? Bom, pessoal, questõezinhas aí para a próxima semana, né? Quais as motivações que levaram os espanhóis a conquistarem as Américas? O que vai motivar eles à conquista da América? Segundo, como se chamava o trabalho temporário nas minas de ouro e prata e o trabalho agrícola que tinha como pagamento a catequização da população local? Como é que era o nome desses dois trabalhos? Terceiro, que fatores contribuíram para que os portugueses conquistassem os povos da América pré-colombiana? Quais foram os fatores que ajudaram, né, que possibilitaram a conquista dos povos dominados? Né? O quarto, que doenças foram responsáveis pelo extermínio de boa parte das populações indígenas? Qual doença, né? Quais doenças, qual doença? Beleza? Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Não esqueçam daquela participação, dê aquela curtida, faça o seu comentário. Essa é a sua chamada, a sua participação que você vai ter aí nas nossas aulas. Forte abraço e até semana que vem.